Você já ouviu falar da pedagogia Waldorf? Então provavelmente já ouviu alguma dessas frases. Ah, é a escola que nos apostila, é a escola que ensina tricô, é a escola que demora para alfabetizar. Mas ninguém explica como que a escola Waldorf realmente funciona. Como é a rotina, quem decide o currículo, o que é aula de época. Então, afinal, a pedagogia Waldorf prepara ou não para a vida real? Quer saber? Vem comigo. Oi, meu nome é Vitor, eu sou professor Waldorf há muitos anos e aqui no meu canal eu te ajudo a desmistificar a pedagogia Waldorf. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar a pedagogia Waldorf para quem nunca teve contato com ela. Sem romantização, sem preconceito. Eu vou mostrar como ela funciona na prática. A primeira coisa que você precisa saber é que a pedagogia Waldorf não é uma metodologia. Ela é uma proposta completa de educação. Quando uma escola tradicional muda o livro, troca um professor ou adota uma nova apostila, pouca coisa muda na estrutura. Na Waldorf, tudo é pensado de forma integrada. O currículo, a arquitetura das salas, a rotina, as artes, as festas, a relação entre professores, a participação das famílias. Por isso que quando uma família entra numa escola Waldorf, ela não encontra apenas uma forma diferente de ensinar matemática, ela encontra uma cultura escolar diferente. Mas o que é aula de época? A aula de época é uma das características mais marcantes da pedagogia Waldorf. Em vez de estudar muitas matérias principais todos os dias, os alunos mergulham em um tema diferente durante algumas semanas. Por exemplo, durante 3 ou 4 semanas, a turma pode estudar geografia e tudo que é relacionado a ela. Todos os dias, no primeiro horário da manhã, geralmente das 7h20 às 9h20 ou das 7h10 às 9h10, aquele aluno vai aprender aquele assunto de formas diferentes, com leitura, desenho, mapas, experimentos, produção de texto, observação, enfim. Depois termina essa época e começa uma outra, como história, botânica, zoologia, astronomia, matemática. A ideia da aula de época é fazer com que o aluno se aprofunde no assunto. Assim ele fica menos fragmentado e acontece uma imersão muito maior. Mas existem matérias normais? Sim. Existe a matemática, o português, a história, a geografia, a física, a química, a biologia. A diferença está na forma de trabalhar esses conteúdos. Além disso, existem matérias que ocupam um espaço muito maior do que na maioria das escolas tradicionais, como música, teatro, trabalhos manuais, marcenaria, agricultura, euritmia. Essas atividades elas não aparecem como extracurriculares ou como enfeite. Elas fazem parte do currículo de uma escola Waldorf. E daí entra uma figura muito importante que eu já falei em outros vídeos, que é o professor de classe. E é uma característica muito única da pedagogia Waldorf. Porque em muitas escolas Waldorf, o professor costuma acompanhar a turma por vários anos, dando várias disciplinas. E isso transforma completamente a relação. O professor ele não conhece apenas as notas da criança, tanto porque na pedagogia Waldorf as notas só vão aparecer bem mais para frente. Ele acompanha a trajetória do aluno, conhece as dificuldades, conhece as potencialidades, conhece a história daquele grupo, enquanto em algumas escolas o aluno troca constantemente de referência, na escola Waldorf existe uma figura central que o acompanha desde pequenininho até ele crescer. E não só dele, da turma como um todo. Esse vínculo é um dos pilares da pedagogia Waldorf. E não, gente, pedagogia Waldorf, escola Waldorf não é uma bolha, apesar dessa ser uma crítica muito comum. Muitas pessoas imaginam que a escola Waldorf tenta, proteger as crianças do mundo, mas a proposta não é esconder a realidade. A proposta é apresentar a realidade de forma adequada a cada idade. Na pedagogia Waldorf, o currículo serve à criança e não a criança serve ao currículo. Deu para entender? A criança pequena não recebe as mesmas informações de um adolescente. O adolescente não recebe os mesmos desafios de um adulto. Então a pergunta não é o aluno vai entrar em contato com isso? A pergunta é quando e como o aluno vai entrar em contato com isso? No ensino médio, os alunos estudam política, economia, filosofia, ciências modernas, literatura, atualidades. Eles enfrentam os mesmos desafios do mundo contemporâneo.
A diferença está no caminho percorrido para ele chegar até lá. E além disso, não é só o aluno que aprende. O papel da família dentro da pedagogia Waldorf é fundamental. Porque dentro de uma escola Waldorf, a família não é apenas uma cliente que paga a mensalidade. Ela participa da vida escolar, participa das reuniões, das festas, dos mutirões, projetos. E isso gera algo muito raro nos dias de hoje: uma comunidade. A escola não trabalha sozinha. A família também assume responsabilidade pelo processo, porque a escola é associativa. Mas o que significa uma escola associativa? Essa é outra coisa que muita gente confunde. Grande parte das escolas Waldorf não pertence a um único dono. Elas costumam funcionar como associações. Isso significa que professores, famílias, direção, eles participam da construção da escola. Existem conselhos, grupos de trabalho, processos coletivos de decisão. O objetivo é que a escola seja sustentada por uma comunidade, não apenas administrada como se fosse uma empresa qualquer. E se você quiser conhecer uma escola Waldorf, o que você pode esperar dela? Uma família que entra na escola Waldorf, ela encontra, com certeza, muito mais arte, mais movimento, mais contato humano, mais participação, menos foco em apostila, menos antecipação acadêmica. Encontra uma escola que exige movimento. A Waldorf não funciona apenas dentro da sala de aula. Ela depende da parceria entre a escola e a família. A melhor forma de entender a pedagogia Waldorf não é perguntar se ela é melhor ou pior que outros modelos de ensino mais tradicional. É entender qual é a pergunta que ela está tentando responder. Enquanto muitas escolas perguntam como transmitir o conteúdo, a Waldorf pergunta como educar um ser humano inteiro. Todas as suas características, tipo aula de época, professor de classe, artes, participação das famílias e gestão associativa, nascem dessa mesma ideia, da construção de uma comunidade, de um ser humano completo. E aí, deu para entender um pouco mais como funciona uma escola Waldorf? Sobrou alguma dúvida, alguma pergunta? Você pode perguntar aqui nos comentários e a gente pode iniciar uma conversa a partir disso. No mais, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.